Shalom, Havé, Haverim e Haverot. Hoje nós vamos meditar na questão da tradição e na questão de honra. Tradição e honra. As pessoas, quando elas se preocupam em se apresentar a outras pessoas, como essas outras pessoas, e elas as têm por alguém mais importante do que o Criador, nós podemos chamar isso de tradição de homens. Os homens criam leis, criam costumes, criam uma série de coisas para o seu bem-estar. Mas o que nós observamos é que essas pessoas, elas ficam presas a ensinamentos e a doutrinas de homens. E por elas estarem presas a doutrinas de homens, elas agem conforme os homens assim determinam. Elas não pensam, não raciocinam, elas não analisam aquela doutrina. Elas simplesmente seguem porque está todo mundo seguindo. Ninguém está pensando, olha, disseram que assim é melhor, e todo mundo vai seguindo. Falaram aí que tem uma pessoa que quando ora, os sinais acontecem, cai fogo do céu. Isso também é uma tradição. As pessoas ficam correndo atrás de quê? De profetas, de adivinhadores. Basta você abrir o jornal e você vai ver o quê? Horóscopo. Você vai ver numerologias, né? Vai ver um montão de coisas que as pessoas tentando decifrar o futuro, tentando entender o que vai acontecer com elas. Mas observe que essas pessoas só buscam palavras que são agradáveis a elas. Palavras que vai acalentar o coração delas. Mas são palavras de homens. E as palavras de homens, ela enche o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa soberba, mas não retratam o que verdadeiramente Elohim quer a nosso respeito. Por isso, vão enganando e sendo enganados. As pessoas vão seguindo esse caminho, como que buscando um caminho melhor e perfeito. Mas não há caminho perfeito, não há caminho melhor, quando esse caminho é determinado pelo homem. O homem é pecador, o homem é falho, o homem é transgressor da Torá, o homem é mentiroso, porque está escrito, seja Elohim verdadeiro e o homem mentiroso. E é assim, o homem erra, o homem peca. E nós vamos ver isso acontecendo à nossa volta e até em nossas vidas. Por quê? O nosso olhar está direcionado não para onde deveria estar, mas para o homem. E buscamos sempre resposta de homens, o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens, para que nos sintamos alegres. É igual aquela criança que, quando vem o bicho-papão, ela cobre o seu rosto com a mãozinha e acha que está protegida do bicho-papão porque se protegeu. É como aquela pessoa que entra debaixo da cama pensando que está protegida do ladrão que possa entrar em sua casa ou de um mal que possa entrar em sua casa. Não está. Ela é uma criança que não tem discernimento e nem entendimento. Porque se o mal vier, ele vai pegá-la. Se vier alguém para destruir a sua vida, vai destruí-la. Porque não adianta tampar o rosto com a mão que você vai estar protegido. Então, o que acontece? Quando nós confiamos mais na tradição dos homens, nós somos essas crianças. Não somos nada espirituais. Quando nós ficamos ouvindo as tradições
e andamos somente segundo as tradições, nós estamos seguindo homens. E não adianta você vir para a congregação, ou para a Beit, ou para Carral, adorar Hashem, se o seu coração está lá na doutrina do homem. Nós não devemos seguir homens, nós devemos seguir Hashem. E ele deixou o itinerário para que nós venhamos conquistar tudo aquilo que ele tem para nossas vidas. Nós não podemos ficar olhando para o homem, pedindo a opinião do homem sobre a respeito disso ou daquilo. Porque a sabedoria humana, ela é maligna e diabólica. Então, quando eu estou seguindo sabedoria humana, eu estou fora da direção do Todo-Poderoso. Mas quando eu me aconselho com Hashem, aí eu estou seguindo a sabedoria celestial, aquela que nos dá a visão perfeita, o entendimento perfeito. Está escrito na Torá, está escrito na palavra, que a sabedoria pertence a quem? Hashem. Ele dá a quem quiser, quando quiser e na hora que quiser. E nós ficamos atrás da sabedoria do homem. O homem estuda um livro muito, aí fica sábio naquele livro, parece que aquele homem é mais sábio que todos os homens. Não, ele tem um entendimento, uma sabedoria naquele livro, mas e os outros assuntos? Porque você observa que até para os nossos corpos, nem todo remédio é eficaz para combater as enfermidades. Um remédio que é bom para um, é ruim para o outro. E o remédio que é ruim para o outro, é bom para nós. Tem remédio que a gente toma, traz alergia. Tem outro remédio que tomamos e não tem alergia. Pelo contrário, traz saúde. Mas enquanto eu vou seguindo a tradição de homens, repito, eu estou longe da direção de Elohim. Enquanto eu vou olhando para o homem, eu estou longe de olhar para o lugar que eu deveria estar olhando. E as pessoas vão andando assim pelo mundo. Sejam elas pseudo-religiosas, ou seja elas religiosas. As religiosas, verdadeiramente, aquelas que entendem que o seu caminho é na direção do eterno e que a busca total e restrita na obediência de todas as suas mitzvot é verdadeiramente a razão da sua sabedoria, é a razão pela qual ela alcançará todas as blahot que Hashem tem preparado para elas começariam a andar. Mas o problema é que nós nos juntamos em sociedade. E dentro da sociedade parece que tem uma mente coletiva. Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, uns pensam de um jeito, outros pensam do outro. Mas a palavra de Hashem é reta. Ela não tem desvio. Ela não tem contorno, ela é reta. E ela não, ela não vai te agradar em nada. Pelo contrário, ela vai trazer você para a retidão. E muitas das vezes precisamos limar espinhos que trazemos em nossas vidas. Precisamos limar arestas que ainda temos. Precisamos rever valores para que possamos andar conforme Hashem assim o quer. Então a tradição do homem nos leva para o homem, nos aproxima do homem. Mas a obediência à Torá nos aproxima de Hashem. E quando nos aproximamos de Hashem, nós nos tornamos amigos de Hashem. E nós vamos usufruir das brahot que ele tem para aqueles que o temem. Isso é repetido várias vezes na Torá. Que aqueles que o temem serão abençoados, serão prósperos, terão saúde. E os homens, eles ficam presos o quê? A tradições. Tradições de homem, doutrina de homem. É onde começam as interpretações. Na minha interpretação, aí o outro fala, mas na minha interpretação, aí o outro diz, mas na minha interpretação. Mas qual é a interpretação que está correta?
Qual é a interpretação que está no centro da vontade de Hashem? É uma coisa para nós pensarmos. Será que eu estou andando no centro da vontade do Todo-Poderoso? Ou será que eu estou andando como todo mundo está andando? É igual aquela imagem que tem um tronco no meio de um local e todas as pessoas ficam andando em torno daquela madeira. Até que um anda ao contrário. Aí todo mundo começa a dizer, você está errado, é por aqui, tem que andar igual a gente. Mas na verdade, aquele que está andando ao contrário é o que está andando certo, e os outros estão seguindo homens. Porque é difícil, meus irmãos, a gente ir contra a tradição dos homens. Você entra num país, tem as normas daquele país, e todo mundo tem que se adequar àquele país. Tem os deuses daqueles países, e todo mundo tem que obedecer aquelas leis. Todo mundo que segue a tradição. E tem outros que, tipo assim, Hashem é bom, é maravilhoso, mas eu quero aumentar a minha proteção. Então eu vou pegar esse ídolo aqui e vou guardar comigo. Uma hora eu oro para Hashem, outra hora eu oro para o ídolo. E isso aconteceu com o profeta Eliarro, quando ele combateu lá, o quê? Os 850 profetas de Baal. O povo, uma hora estava adorando Hashem, e outra hora estava adorando o quê? Os ídolos, Baal. E o profeta chega e fala, olha, vamos fazer um teste aí. O Elohim que responder com fogo, esse é o Elohim que devemos seguir. Você vê que até ali o povo ainda continuava entre dois deuses, Elohim e o Deus estranho das nações. Por que os homens seguem as tradições das nações? E por que Hashem falou para não se misturar com elas? Justamente por causa disso, que começariam a andar pelas suas tradições. E na verdade, Hashem não quer que a gente ande segundo as tradições desses povos idólatras, e nem segundo a idolatria de um homem, que quer para si toda a honra. Mas Hashem diz que a honra e a glória dele, ele não dá a homem nenhum. Todo é dele, tudo é para ele, e tudo é para a glória dele. Tudo pertence a ele, tudo é dele. Mas nós ficamos olhando para homens, e às vezes ficamos pedindo sinais. Hashem, me dá um sinal se eu estou andando no caminho certo. Olha para a Torá. O teu sinal é a Torá. Olha para a palavra, olha para os profetas, olha para os escritos, e você vai ter o caminho, vai ter o sinal de Hashem. Mas hoje, a pessoa pega um versículo bíblico e começa a interpretar segundo o quê? A sua vontade. Ela começa a entender e quer que todos entendam igual a ela. E quem pensa diferente se torna inimigo. Quem não pensa igual a ela fica inimigo. Então elas andam desta maneira. E estamos andando desta maneira há muitos e muitos anos. E por andar desta maneira, o povo de Israel foi espalhado na diáspora. Porque começaram a servir ídolos. E idolatria, Hashem não tolera, é abominável. Quando eu sigo preceitos de homem, eu sou idólatra. Quando eu sigo essas tradições, eu sou idólatra. Eu só me torno monoteísta, autêntico e verdadeiro, quando eu ouço a voz de Hashem e faço o que ele manda. Se ele diz honra pai e mãe, é para honrar, não é amaldiçoar. E quando ele diz guarda o Shabat, é para guardar, não é para pisar o Shabat. E quando ele diz faça isso, é para fazer. Não tente entender Hashem, obedeça tão somente. A tradição nasce quando o homem começa a se achar alguma coisa
acima de Hashem. Acima. Aí começa a criar um montão de coisa, um montão de leis, um montão de situações. Eu entendo a sabedoria quando ela está respaldada, repito, respaldada na Torá. São princípios que precisamos trazer para dentro de nós. E aí Hashem diz: honram-me com os lábios, mas o seu leve coração está longe de mim. De que adianta essas festas se a sua kavaná está longe? Quando eu estou seguindo doutrina de homem, a minha intenção não está em Hashem, mas em agradar o homem. Então nós precisamos fazer a techuvá, fazer o retorno, começar a andar conforme Hashem quer que eu ande, e não conforme os homens determinam que eu ande. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Aí fala assim: você precisa fazer a oração de joelho. Beleza. E quem não tem joelho? Como ora? Está fadado a não participar da Brahot? Ah, eu tenho que jejuar de pé. E quem não tem pernas? Como vai orar? É um amaldiçoado? Mas o coração dele está em Hashem. Guardai o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, como é que nós oramos? De joelho, deitado, prostrado, de pé. Como é que nós oramos? Qual é a posição física que agrada a Hashem? Aí eu pergunto, a Neshama, qual é a forma dela? Urua, qual é a forma do Urua? Aí eu pergunto, qual é a forma que eu devo orar? Aos homens bem materiais, diz que tem que ser assim, tem que ser assado. Irmão, a sua kavaná, a sua intenção, o seu pensamento, a tua neshama tem que estar toda em Hashem. Pode você estar deitado, em pé, de joelho, da maneira que você estiver. Se a tua neshama está conectada totalmente a Ele, não preocupada com essas coisas carnais que tem à nossa volta, aí verdadeiramente você está conectada com Hashem. Hashem ouve a tua tefilá e Hashem responde a tua tefilá. Aliás, não há tefilote que ele não ouça. Ele ouve todas. A resposta depende de que qual condição você está fazendo a tefilá. Se você é um devasso, não chegou até Hashem, não vai ser respondida. Chega a ele, mas volta para você com juízo. Volta para você com juízo. Porque está escrito na palavra que ele é justo. Que ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Se ele é justo, se ele é poderoso, então não adianta tentar enganar Hashem. Não é a sua postura física que vai dizer que você está em conexão com Hashem. Tem muita gente que abaixa a cabeça em sinal de humildade, mas ele é soberbo toda a vida. Tem gente que diz: amamos Adonai, mas o seu coração é contrário. A tradição, você pode seguir a tradição e todo mundo ter você por religioso. Mas Hashem não está de olho na sua tradição. Hashem está contemplando a sua vida e vendo se o teu coração está quebrantado diante dele.
se a tua Neshama está ligada a Ele, se você está realmente na obediência total a Ele. E nós, muitas das vezes, achamos porque há uma tradição aqui, isso vai nos trazer a espiritualidade que precisamos. Irmão, espiritualidade não é medida pelas formas corporais, porque certa vez o profeta Shemuel, ele foi ungir um rei, e quando passaram os filhos de Jessé, o primeiro que apareceu bonito, formoso, forte, o que ele disse no coração dele? Eis aí o rei, vou ungí-lo. E o que Hashem falou com ele? Não faças tal. Tu vê o estereótipo, mas eu vejo o leve. Então não tem como enganar Hashem. Nós podemos fazer a maior festa bíblica aqui dentro da Carral. Pessa, qualquer uma delas. Shabat, qualquer uma delas. Mas se o meu coração, meu leve, não estiver em Hashem, é só tradição. É vazio. Hashem nem faz parte. Ele fica lá fora. Porque ele não vai dar ouvido. E ele falou isso para o seu povo. Quanto mais a nós, quanto mais os que estão aí espalhados na diáspora, em outros países e não na terra Kadosh. Se nós acharmos que somos alguma coisa, verdadeiramente não somos nada. Nós somos pó e cinza. Então tradição não te leva a lugar nenhum. O que te leva para algum lugar é a sua conexão, a sua sintonia com o Eterno. Aí sim, você vai andar na posição que Hashem se agrada. Não andemos como andaram anteriormente os patriarcas. E eu não estou me referindo a Abraão, Isaac e Jacó. Estou referindo aos patriarcas que venderam Yosef, que fizeram loucuras lá atrás. Mas por amor de Abraão, Isaac e Jacó, Hashem manteve acesa a promessa que fizesse aos nossos patriarcas. Olhemos com atenção para as Escrituras. Observemos os chamados que fazem os profetas, para que o povo se consertasse por causa dessas tradições. Aí começam a seguir tradições, começam a seguir ensinamento de homem, e se aparece um profeta fazendo sinais e maravilhas na terra, eles esquecem Hashem e vai seguir o homem. Você vê que muitas das vezes eles ficavam preocupados com o quê? Com os pepinos e as cebolas do Egito. E eles estavam comendo o maná que descia do Shemaim. Olha que coisa terrível. Tradições. Tradição não nos leva a lugar nenhum, se ela não estiver baseada na vontade de Hashem. Uma tradição boa que devemos fazer, sabe o que é? Orar com toda a nossa alma a Hashem. Isso é uma tradição maravilhosa. Oração boa, tradição boa é fazer tefilá por amor de Hashem. Tefilá boa é honrar os ungidos e os profetas. Porque Hashem certa vez disse: não maltrateis o quê? Os meus ungidos e os profetas. Olha que coisa interessante. Então, tradição de homem, deixa para o homem. Siga a tradição de Hashem. Tem as 10 palavras para seguirmos. Tem 613 mitzvot, corrigindo,
não é mitzvot, para obedecermos. Temos muitas coisas a aprender ainda. E quando chegarem os pseudos sábios, seja lá qual a linhagem que eles são, para te questionar, não questiona com eles não. Não discuta com eles não. Siga Hashem. Isso te basta. Você não precisa imitar homem nenhum. Segue o conselho de Hashem. Imita a ele. Ele é bom, seja bom. Ele é misericordioso, seja misericordioso. Ele é longânimo, seja longânimo. Ele perdoa, perdoa. E assim você estará alcançando o patamar espiritual em que você nem precisará orar. E Hashem vai derramar o seu poder e os milagres acontecerão na sua vida. Bendito seja o nome daquele que é bendito para todos sempre. Exaltado seja Hashem para toda a eternidade. Porque Ele nos deu a instrução e os homens querem nos tirar do caminho de Hashem. Por que eles tentam isso? Por que eles desejam isso? Por que eles se alegram com isso? É uma pergunta que eu deixo para todos que estão ouvindo esse vídeo e todos que estão aqui na Carral. Meditemos, amado. Tradição é muito bom para homem, mas para o eterno, o obedecer é melhor do que sacrificar. Sejamos obedientes e Hashem se fará grande em nossas vidas. Amém?